Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia, família. Bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a Epístola de São Paulo aos Gálatas. E aí vai a dica. Epístola significa carta. Então, quando você diz Carta de São Paulo aos Gálatas ou diz Epístola de São Paulo aos Gálatas, está correto as duas afirmações. Vamos lá. Já entreguei o autor, né? Quem escreveu foi Paulo. Foi escrita no ano de 49 depois de Cristo. Esse é o grande consenso entre os estudiosos, entre os teólogos de Paulo. Pois bem, foi escrito para uma região, a região da Galácia. A região da Galácia comportava várias cidades, diferentes das outras cartas de Paulo, que foi escrito a Tito, a Filemon, pessoas. A comunidade de Éfeso, de Coríntios, comunidade de Romanos, comunidades específicas. Já em Gálatas é uma região, tem várias comunidades. Amém? Então, foi escrita por Paulo no ano de 49, a comunidade, a região dos Gálatas, que tinha várias igrejas, não só uma. Por exemplo, a cidade de Derbe, cidade de Listra, cidade de Icônio, cidade de Antioquia, da Pisídia. Então são várias cidades, cada cidade que Paulo passou e fundou ali comunidades. Essa carta foi produzida para combater dois problemas que aconteceram. Chegaram nessa região dois integrantes, acredito que são dois, ou talvez teria sido mais, integrantes dos judaizantes, que vem do judaísmo, e disse a essa região, a essas comunidades, com qual autoridade Paulo fez essa pregação. Quem deu essa autoridade? Paulo não é um dos 12. Paulo não foi enviado pelos 12. Paulo não foi feito apóstolo. Portanto, Paulo não tinha e não tem autoridade para evangelizar e profetizar um evangelho. Então esse foi o primeiro ponto em que os judaizantes colocaram na comunidade, fundada por Paulo, nas comunidades. O outro ponto é: a salvação vem pela observância da lei, pela expiação da lei. Todo aquele que obedece à lei, esse é salvo. Todo aquele que obedece à lei é salvo. Aquele que não obedece à lei está condenado. Então foi esses dois pontos. Um, desacreditar Paulo. Outro, falar que a salvação não vem apenas pela observância da lei. Um dos pontos mais centrais dessa observância da lei era a circuncisão. Um dos pontos centrais era a circuncisão. Dizia que eles tinham que ser circuncidados para ser salvos. Se não fosse, não seria. E obedecer toda a lei. Então Paulo escreve a carta à comunidade, a essa região da Galácia, para esclarecer esses dois pontos. E Paulo escreve em tom chateado, em tom bravo. Para começar toda a carta de São Paulo, ele faz uma saudação alegre. Nessa ele não faz. Você pode ler o Gálatas 1, versículo 1, que Paulo não começa a carta fazendo uma saudação alegre. E depois Paulo, no versículo 1, o versículo 2 do capítulo 1, Paulo fala: a autoridade foi dada a mim no caminho para Damasco. Não recebi de homem algum, nenhum homem me ensinou e me disse o que dizer. Paulo não foi catequizado a respeito de Cristo por nenhum homem. Paulo estudou com Gamaliel as coisas da lei, da Torá. Paulo ficou formado, letrado. Mas as coisas a respeito de Cristo, sobre o evangelho que Paulo prega, ele aprendeu no caminho para Damasco, onde ele esteve, onde Cristo apareceu para ele, se manifestou a Paulo e disse: Paulo, por que tu me persegues? Nesse caminho, Paulo ficou 3 dias cego.
Os estudiosos acreditam que nesses 3 dias foram 3 dias de aprendizado, Jesus contando para ele o que ele deveria fazer, a sua missão e como ele deveria fazer. Por isso Paulo era tão convicto da sua missão. Paulo já dizia: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Tamanha a sua convicção no evangelho que ele aprendeu de homem algum, mas do próprio Cristo. O próprio Jesus o ensinou o que ele deveria fazer e falar. Por isso Paulo foi muito forte em suas pregações. Por isso Paulo teve sucesso, porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala sobre as obras do Espírito Santo, de quem está com o Espírito, o que ele produz. Paulo também diz: muito me admira vocês receber o Evangelho de Cristo e depois jogá-lo fora. Observando essas conversas que chegam de longe para confundir a comunidade. Paulo diz: vocês são livres por causa de Cristo. Cristo pagou todos os seus pecados, toda a sua dívida na cruz. E vocês querem voltar a ser escravos da lei? Vocês querem estar sob o jugo da lei? Então Paulo combate de maneira ferrenha que a salvação não vem pelo cumprimento da lei. A salvação vem pela graça em Cristo. E por estarmos em Cristo, cumprimos a lei. Por estarmos em Cristo, com Cristo, cumprimos a lei. Mas não sob o jugo da lei. Não somos salvos pelo cumprimento da lei, pela observância da lei, mas pela graça de Cristo, que nos libertou pela sua morte e ressurreição, pelos ensinamentos do reino dos céus. Por isso, Paulo diz isso de maneira ferrenha. Paulo diz: vocês querem voltar a ser escravos? Já não existe mais entre vós aqueles que creem em Cristo, escravo ou livre, homem ou mulher, judeu ou grego. Somos todos um só perante Cristo. Então Paulo faz esse combate nessa carta. Primeiro explica quem lhe deu autoridade para falar. O próprio Cristo, que manifestou a ele pessoalmente. Por isso ele não sentiu necessidade de ir aos apóstolos pedir permissão, porque ele aprendeu da mesma forma que os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo. Paulo também aprendeu com Cristo. Portanto, ele não sentiu-se necessidade de ir lá pedir permissão. Então, a autoridade de Paulo foi dada pelo Cristo. E nós sentimos isso na unção, nas obras, nas conversões de irmãos e comunidades inteiras. Depois Paulo explica para todos que Cristo nos libertou do jugo da escravidão da lei. E se somos livres pela graça, mediante a graça do nosso Senhor. Então, a carta, a comunidade dos Gálatas teve essas duas finalidades. E Paulo termina a carta dizendo: eu escrevo essa carta com letras graúdas, com letras grandes, de próprio punho, para deixar bem claro que foi ele quem escreveu essa carta, para chamar a atenção da comunidade, para que a comunidade que já estava acreditando na pregação daqueles dois, a comunidade que já estava acreditando, voltasse ao seio do Senhor. Eu convido vocês a ler Atos capítulo 15, versos de 26 a seguir, que vai dizer o resultado da reunião de Paulo com Pedro sobre esse assunto. Atos capítulo 15, versos 26 a seguir. Um abraço, espero que tenha ajudado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.